1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Nós estamos numa série de estudos, de mensagens sobre vida contagiante. Hoje o tema é investimento. Eu não sei que tipo de vida cristã você leva, mas eu sei que Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história dos batistas ou do povo em geral, ele diz que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. E eu não sei o que você é, você vai decidir depois do final do meu sermão. Se ele afirmava categoricamente que todo cristão real, verdadeiro, ou ele é um missionário ou impostor, nessa noite o meu desafio para você é pensar que tipo de cristão você é, um impostor ou um missionário. Então eu queria que você me ajudasse essa pergunta, porque o cara não prestou atenção. Fala aí para ele, você é um missionário ou um impostor? Olha no olho dele, mas olha mesmo. Aí você vai me perguntar assim, impostor como? Alguém que não faz diferença na vida de ninguém. Você conhece uma expressão que eu não disse no primeiro culto? Seja, na minha época, quando eu me converti, há 29 anos atrás, tinha uma piadinha que era assim: fulano é um crente chuchu. Já ouviu essa expressão? O crente chuchu é aquele que ele não tem gosto nenhum. Ele é aquele camarada que ele se adapta a qualquer coisa que você coloque ele. Então, se você coloca numa muqueca, ele tem gosto de muqueca. Você coloca ele no meio de carne moída, ele tem gosto de carne moída. Qualquer coisa que você coloca, ele pega o gosto, porque ele não tem gosto nenhum. Não tem gosto próprio. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você é um crente chuchu? Agora doeu, né? Pergunta para ele, você é um crente chuchu? Sem sabor algum? Esse é o meu desafio, queridos, para nós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vou repetir, 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós vivemos um tempo de crise, um tempo na nossa nação, no nosso país, em que existe uma mobilização em virtude da insatisfação política em que se encontra a nossa nação. Nós encontramos e nos deparamos com cristãos, e eu me incluo nesse contexto, em que a maior parte de nós temos e ficamos constrangidos de falar da nossa fé no nosso local de trabalho e na nossa família. A maior parte de nós, e eu me incluo nelas, não tem a ousadia de falar com propriedade, com consistência, de que a única esperança para o casamento e para as relações familiares e para o sucesso familiar é Jesus. Nós acreditamos tanto que nós temos que ser tão bem-sucedidos, que nós queremos ser bem-sucedidos em detrimento do nosso silêncio. Nós nos silenciamos quando nós sabemos qual é a real e verdadeira esperança para esta nação. Queridos, eu fico incomodado quando eu vejo na rede social, no Facebook, uma boa parte de nós criticando a presidente Dilma, alegando que a esperança para essa nação é tirar a Dilma, como se nós acreditássemos realmente que pode ter algum governo justo, algum governo reto, alguma moralidade sem Deus. Não há. E é por isso que nós somos chamados a sermos cristãos contagiantes, porque não há como mudar o cenário político, socioeconômico de uma nação sem primeiro houver mudança no coração do ser humano. Se o coração do homem não mudar, ele é mau, ele é corrupto, ele é comprável, ele é amoral, ele é imoral, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. Agora, eu acredito, queridos, que se eu e você, se nós assumirmos a nossa identidade enquanto cristãos,
Se nós assumirmos a nossa posição enquanto súditos do reino de Deus, enquanto nós não alçarmos a nossa voz e falarmos com propriedade da graça e da misericórdia de Deus que mudou o nosso coração, enquanto nós não fizermos isso, não haverá mudança para esta nação, para este estado e para esta cidade. Porque a problemática do homem não é o governo. E eu não estou, querido, fazendo uma apologia de passividade política. Se eu tiver que ir em 15 de março para a rua para pedir o impeachment da presidente ou qualquer outro governante, eu o farei, mas eu não posso fazer isso apenas numa perspectiva política. Eu preciso entender que o reino de Deus tem que chegar primeiro no coração do homem, e ele só vai chegar se eu, como súdito do reino de Deus, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Se eu e você não acreditarmos nisso e ficarmos apenas degradando no Facebook, dando o nosso parecer e o nosso posicionamento, sem nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, nós somos tão safados quanto os políticos. Nós somos da mesma laia, somos farinha do mesmo saco, porque nós não fazemos aquilo para o qual nós somos chamados. Nós fomos chamados para sermos sal e luz dessa terra, e somos. Nós resplandecemos a nossa luz diante dos nossos colegas de universidade, diante dos nossos colegas de trabalho. Gosto tanto de Mateus capítulo 5, quando ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A verdade, queridos, é que nós usamos das mesmas armas para defender os nossos posicionamentos e os nossos conceitos, quando nós somos chamados para fazermos diferença nessa sociedade. Semana passada eu disse, querido, que se nós não chegarmos primeiro, as drogas chegam primeiro. Se nós não chegarmos primeiro, o divórcio chegará primeiro. Se nós não chegarmos primeiro, o adultério chegará primeiro. Se nós não chegarmos primeiro, a prostituição chegará na nossa frente. Nós precisamos entender, queridos, o que é que o apóstolo está dizendo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Porque, querido, se você cumprir o seu mandato cultural, se você for um excelente profissional, um excelente arquiteto, um excelente engenheiro, um excelente pedagogo, um excelente odontólogo, um excelente profissional, ok, não passa de panela vazia. Porque o legado que Deus espera que nós deixemos é que sejamos capazes de anunciar com a nossa vida e não com as nossas palavras o caminho para a paz que excede todo o entendimento. O porto seguro qual todo homem busca, e busca no dinheiro, e busca no prazer, e busca no prestígio. Os homens precisam de palavra de esperança, e eu e você temos essa palavra de esperança. O pregador Charles Spurgeon, ele diz assim: se pecadores vão ser condenados, pelo menos deixem que pule para o inferno por cima do nosso corpo. Se vão perecer, que eles pereçam com os nossos braços em volta dos seus joelhos, impedindo que eles fiquem na perdição. Se o inferno precisa ficar cheio de gente, que fique, mas não por falta dos nossos esforços de salvar alguns do inferno. Se ninguém quer acertar o caminho do céu, não seja porque não teve 2 ou 3 orando por ele. Como nós precisamos acreditar, queridos, que a nossa vida cristã tem que ser uma vida para contagiar. A nossa vida cristã tem que ser uma vida para impactar, não com prédio, não com cadeiras, não com programas, não com eventos. Nós precisamos deixar um legado de paz. As pessoas não querem saber se você é referência pela excelência do profissionalismo que você exerce, mas pela qualidade de vida que vocês têm, ao ponto deles ficarem boquiabertos, estupefatos, admirados em saber qual é a razão da vossa fé, qual é a razão da vossa alegria. Quando o mundo está a desmoronar, você está como que não se abala, mas permanecendo sempre firme, porque vocês sabem quem tem crido,
e sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Queridos, o que o mundo espera é que nós sejamos capazes de interagir com eles, servindo de bússola, servindo-nos de porto seguro. As pessoas ficam abismadas porque nós somos a maior nação cristã do planeta. A maior nação. O índice de aumento da população evangélica nesse país tem alertado o mundo de que como o evangelho cresce, mas a pergunta é, cresce em que direção? Nós precisamos influenciar, alcançar, mas nessa noite eu quero falar de investimento. O cristão é aquele que decide literalmente participar do maior investimento que Deus fez dentro do contexto da humanidade. Se tem alguém que investiu na humanidade, esse alguém é Deus. E por isso que Ele nos chama a participar desta obra, queridos. Nós não queremos ser uma igreja de programas, uma igreja de eventos. Nós não queremos ter uma música legal. Nós não queremos ter um pastor engraçado ou um pastor que pregue bem. Mas nós queremos e estamos experimentar um avivamento, que é um despertamento, para que nós levantemos os nossos olhos e vejamos que os palmenses esperam uma palavra de esperança. E eu e você temos essa palavra de esperança, amém? Você tem essa palavra de esperança. Você tem a experiência da sua fé, a experiência da sua graça. Você precisa entender o olhar que Deus nos chama. E quando Deus colocou no nosso coração essa temática na nossa agenda, é porque Ele sabe que todos nós podemos fazer da nossa casa, da nossa vida, do nosso tempo, uma extensão dos propósitos de Deus para este tempo e para esta cidade. Você vai me perguntar dizendo assim, mas pastor, por que o senhor está tão gritante nessa noite? É porque eu acho que a gente está perdendo tempo. Tempo de querer ganhar dinheiro, como se o dinheiro fosse a solução dos seus problemas. É porque acho que nós estamos perdendo tempo de querer honras e querer reconhecimento em destaques da profissão. Queridos, alguns de vocês são da minha idade, outros bem mais jovens, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo, ele é formado do cordão dos puxa-sacos. As pessoas estão com você enquanto você pode sair para lanchar com elas. As pessoas estão com você enquanto você está na posição de destaque e pode dar algum benefício para ela, porque andar com você traz a possibilidade de ser reconhecida do jeito que você foi. Não se iluda, porque a sociedade mede você pelo quanto você pesa, em termos de valor monetário. Não se iluda em achar que você é uma pessoa agradável, amada, conquistada. É utopia, querido. Você tem que ser valorizado e amado por aquilo que você tem para dar para ela, no conceito da visão capitalista. Mas no conceito de Deus, você é valorizado e amado quando você é capaz de ser bênção na vida das pessoas que estão perto de você. Essa foi a orientação que Deus deu a Abraão, dizendo: Abraão, meu filho, sê tu uma bênção, e benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio. Sabe o que nos dói, querido, quando nós entrarmos nisso e as pessoas me perguntam assim: pastor, como que eu posso contagiar o coração das pessoas para Jesus? Eu creio, querido, que nós contagiaremos os corações das pessoas e elas irão parar para refletir sobre o estilo de vida delas quando nós realmente crermos no poder e na presença de Jesus habitando em nós. Nós precisamos experimentar isso como estilo de vida. Nós precisamos viver isso como realidade. Nós precisamos deixar de termos uma vida frívola e superficial, institucional e mecânica. Nós precisamos parar de dizer que acreditamos sobre Deus e em Deus e não temos nada para contar sobre os feitos dele na nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Muitos de nós não conhecemos Deus, e quando conhecemos, as preocupações com as coisas desta vida têm nos feito calar, têm nos feito ficar amedrontados, têm nos feito sermos covardes,
tem nos feito ser egoístas, egocêntricos e perdemos a visão do reino de Deus. Você esqueceu quando você era drogado, você esqueceu quando você se prostituía, você esqueceu quando você não tinha o que comer, você esqueceu quando a sua família passava necessidade, e agora que as vacas estão gordas, você esqueceu de cumprir a missão de Deus. Cuidado, querido, para você não perder o pouco que você tem. Levante os seus olhos e retorne a ser um cristão fervoroso que você era, mas que você esfriou na fé. Você sabe o que significa isso? É que a Bíblia diz: você que está em pé, cuidado para que não caia. Isso, pastor, nunca mais vai acontecer. Eu estive em Aracaju agora na quinta-feira. E o meu líder, um homem fervoroso, eu era membro de uma igreja. Para aquela época, 27 anos, era uma igreja grande com mais de 1000 membros. Aquele homem era um homem de Deus. Aquele homem pegou um grupo de jovens, nós éramos 21 jovens. Aquele homem nos ensinou a sermos crentes, ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a jejuar, ele nos ensinou a evangelizar. Aquele homem fez um trabalho fantástico com a gente. Os 21 jovens que tinham uma camiseta, jovens missionários de Cristo, tornaram-se pastores, missionários. Alguns, como eu, foram para a África, trabalharam. Olha, aquele homem foi uma bênção na nossa vida. A primeira coisa que eu fiz, depois de tanto tempo voltar àquela cidade e pregar naquela igreja, como está, irmão fulano, eu quero ver. E eles pararam e olharam para mim e disseram assim: ele desviou-se. E eu olhei assim: desviou-se? Como? Ele desviou-se. E onde ele está? No mundo. Não acredito. Pois é. Quando nós não nos comprometemos com o reino de Deus, esquecemos que nós podemos voltar para a Pocilda, de onde a maioria de nós saímos. Quando nós não abraçamos o reino de Deus, nos tornamos candidatos ao caminho da desgraça, porque a graça de Deus acompanha aqueles que são fiéis à obra do Senhor. E é por isso, queridos, que nós precisamos crer no poder da presença de Jesus que habita em nós. É isso que Pedro está dizendo: estejam sempre preparados, o tempo todo, para responder a todos quanto perguntarem a razão da sua felicidade. A todos quantos perguntarem por que no mundo tão atribulado você tem paz. A todos quantos perguntaram que no mundo materialista você foca o espiritual. A todos quantos perguntaram por que a sua casa tem paz quando há destruição geral dos lares. A todos quando perguntarem, diga-lhes a razão da esperança que há em vocês. Não tem como, querido, alguém acreditar no que você está pregando, se muitas das vezes você tem dúvida do que você crê. Não tem como. Não tem como quando você olha para a sua experiência e duvida do poder de Deus na sua vida. O problema não é receber ou deixar de receber a bênção. O problema é duvidar do poder e da presença de Deus na sua vida por você não ter o que você deseja. Esse é o problema. Porque Deus não é obrigado nem está comprometido em suprir os caprichos dos seus desejos que você acha que é o certo. Ele não é obrigado a fazer isso. Até mesmo porque a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Enquanto você lutar, e insistir, e persistir, e duvidar, e questionar, porque Deus não lhe dá isso, Ele vai continuar dizendo não para você. Nem que você sofra, nem que você dilua, nem que você fique esmiliguido ou esmiliguida, nem que você vive o corcó da lagartixa. Ele vai dizer não, porque você duvida do poder de Deus. Nós não andamos pelo que sentimos, nem pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos, e cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Crê nisto.
E é isso que nos faz, queridos, sermos homens que contagiam o coração de pessoas, quando nós cremos no agir soberano de Deus na nossa vida. Quando nós acreditamos de que nada na nossa vida acontece por acaso. Quando nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Ah, pastor, porque o Senhor não está na minha situação. Nem queria estar, porque você é alguém incrédulo. Nem queria estar, porque você é alguém que duvida. E porque você duvida, vai naufragar, como Pedro começou a naufragar quando andou por cima das águas. O que Deus espera é que nós sejamos cristãos contagiantes, porque nós vivemos a graça, porque nós vivemos a misericórdia, porque nós experimentamos o amor, porque nós acreditamos na voz direcionada de Deus. É isso que Ele espera de nós, queridos. Queimados, olhe para mim, me amem, o que eu vou dizer para vocês. Você tem que ser crente. Que isso, pastor? Porque você é incrédulo. Você quer um sinal da parte de Deus para você tomar uma decisão. Ele não lhe dará. O único sinal que Ele vai lhe dar, Ele já lhe deu, que Cristo morreu por todos nós. Ele morreu por todos. Esse é o único sinal. Ele não lhe dará nenhum outro sinal. Você pode ir até o culto de oração da irmã que vê tripa e coração, a irmã raio-x. Você pode ir na igreja do apóstolo dos pés sangrentos. Talvez ela vá dar alguns sapatinhos. E pronto, e você acha que foi Deus que falou. Vai se ferrar. Você vai quebrar a cara. Você precisa acreditar é que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, você já tem. Isso te basta. As demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Se fosse na igreja do país ao lado, tinha um aleluia. Eu ouvi um aleluia? Está bem. Todas as coisas me serão acrescentadas. Eu preciso ter o que nenhum homem pode me dar, a vida eterna, e isso Cristo já me deu. Casar, ter filho, ter dinheiro, isso é consequência do crer no poder de Deus na minha vida. Por isso, querido, isso é contagiar. Esteja sempre alerta e preparado para agir. 2 Timóteo 4,2 diz: esteja preparado a tempo e a fora de tempo para viver a graça e a misericórdia de Deus, e esta exalar-se por si mesmo através de você, a fim de alcance outros. Queridos, nós precisamos deixar de levar uma vida medíocre, superficial, uma vida de crentinho, uma vida de gente que frequenta a igreja todo domingo por descargo de consciência, mas não se compromete com nada nem com ninguém, porque tem medo de perder tempo, porque está aliado a um grande propósito de passar no concurso, de fazer um doutorado, de fazer um mestrado, e esquece de viver Deus na sua vida. Enquanto você não se comprometer em viver e funcionar e estabelecer um pacto com Deus, você vai ser crente, membro dessa igreja, mas vai continuar infeliz. Eu vou repetir: você será uma mulher infeliz, você será um homem infeliz, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. A minha felicidade vai ser se eu sonhar com 5 números e jogar na ar. A minha felicidade se for aparecer um marido com caráter e personalidade. Mas se não tiver caráter e personalidade, eu vou também. Não é a sua felicidade, a alegria do Senhor, a sua força é. Saia do estado de omissão, saia do estado de desobediência, vença o marasmo espiritual e a sepultura emocional aonde você se colocou e ressuscite em Cristo, que é a vitória certa em nome de Jesus. Você precisa entender isto.
Quando você entender isso, querido, você vai entender que sua agenda será guiada por Deus e você vai estar ligado o tempo todo e prontamente certo de que os propósitos divinos do Senhor para a sua vida se concretizarão, porque você decidiu ser um canal desobstruído, um canal limpo para fluir a graça de Deus através de você. Sabe o que eu disse no primeiro culto, e eu tenho dito isso durante esses 7 anos nessa igreja? É que você que está aqui nessa noite, ou você é uma pedra de bênção, ou você é uma pedra de tropeço. Uma pedra de bênção é alguém que vive a graça de Deus, e as pessoas se convertem a você, porque você tem uma alegria, e as pessoas não sabem essa alegria que você tem. O mundo está desmoronando e você está alegre, você está feliz, sabe? Você tem uma alegria, as pessoas se convertem a você. E aí ela começa a descobrir que você tem um pequeno grupo, um grupo que também é como você, ela se converte ao seu pequeno grupo. E aí ela descobre que você é da Cibapópolis. Aí ela quer conhecer a Cibapópolis, meu Deus, e ela chega aqui, meu Deus, ela se converte à igreja. E aí ela conhece Jesus. E sabe por quê? Porque Jesus atuou em você, atuou no seu pequeno grupo e atuou na Cibapópolis. Agora, pedra de tropeço. Ó céus, ó vida, ó Deus. Senhor, não. Criatura abortívola do século 21. A praga do Egito encarnada no nosso século. Você reclama de tudo. Você tem uma cara que você não consegue desvencilhar de que você é uma pessoa oprimida. Você é uma pessoa opressa pela tristeza, opressa pela insatisfação, opressa porque não tem o que gostaria de ter e não sabe se Deus vai lhe dar. Querido, querida, eis o ano aceitável do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer tenha, quer não tenha, quer esteja solto, quer esteja preso, estou livre. É essa experiência que faz. Agora, a pedra de tropeço não. As pessoas olham para ela e dizem assim: meu Deus, fulano é crente, e ser crente é ser isso. Ela tem uma palavra negativa o tempo todo. Conhece a pessoa pessimista? Você está numa reunião otimista, né? Todo mundo falando bem, e vamos fazer isso. Ela se levanta e diz alguma coisa contra. Mas se lá vem a morte. Todo mundo animado, ela diz: eu tenho assim. E se não? No Nordeste a gente fazia muitos planos, e tinha uma ave que eles chamam de águia mortalha, no Nordeste. Então todas as vezes que meu pai fazia os planos, aquela águia passava, e meu pai, vai dar tudo errado. Tem gente que é assim. Espírito da morte se alojou nela. A outra pessoa quer dizer: nós vamos conseguir. Ela diz: não, mas nós já tentamos isso no passado. Infeliz. Não quer ser feliz, não quer deixar a gente ser feliz. A pessoa que não viveu a graça. Queridos, nós precisamos entender o que é ser cristão contagiante. Não desperdice a oportunidade. O evangelismo e o compartilhar da fé é a única coisa que nós não vamos fazer na eternidade, nós vamos fazer neste mundo. Você tem os seus dias contados aqui na terra. E eu quero saber se você vai dizer: não, eu não tenho tempo ainda para fazer parte desse projeto, e eu vou chegar no seu culto fúnebre e vou dizer assim: aqui está Fulestreco, queria tempo para fazer a obra do Senhor, mas morreu sem esse tempo. Não espera essa hora, queridos. Deus espera que nós sejamos capazes de, a partir das nossas convicções firmadas, a sua compreensão do Evangelho deve ser clara, ao ponto de saber exemplificar aqueles que precisam de misericórdia. Você está cercado de pessoas que precisam de misericórdia, que precisam experimentar a graça, que precisam experimentar o reino de Deus. Elas não querem saber de religião, elas não querem saber de igreja. Por isso que nós decidimos ser uma igreja onde a minha casa e a minha vida é a extensão dessa igreja. É isso.
Eu sou de uma época, e os mais velhos aqui sabem também, que nós tínhamos um programa que é assim: eu tenho um ministério, o ministério tem tempo para começar quando eu chego na igreja, e ele termina depois que eu saio da igreja. Querido, isso não existe, isso foi o diabo que lançou na nossa cabeça. Não existe esse ministério. Existem homens e mulheres que querem levar a mensagem de Jesus ao coração de todo homem pelo qual ele morreu. E é você e sou eu. Pastor, o senhor não está falando comigo. Não, eu estou falando com você. Eu estou dizendo para você que Deus tem um grande investimento. E o investimento dele pode ter sucesso, pode ser fracassado, depende do seu posicionamento. Você vai ser um crente domingueiro, um crente que vem e assiste culto, depois vai embora e não deixa um legado para a eternidade. Ou você vai ser um homem e mulher que vive a graça e o poder de Deus, e deixa a graça e o poder de Deus ser manifestado através de você. Sabe, quando nós acreditarmos, queridos, preste atenção, olhe para mim que eu vou dizer para você. Quando nós acreditarmos que Deus é amor, quando nós acreditarmos realmente que Deus é santo, que Ele é juiz, quando nós acreditarmos que nós, todos nós que estamos aqui e os que estão lá fora são rebeldes, que todos nós estamos falidos, quando nós realmente acreditarmos que Cristo expressou o seu amor por todos os homens em todos os lugares, que Ele manteve a santidade e satisfez a justiça de Deus, queridos, nós vamos saber fazermos a escolha certa. E sabe qual é a escolha certa? É quando eu ouço uma palavra dessa do pastor Robson e vejo que lá fora homens estão perdendo a vida por amor ao Evangelho. Nós estamos com os nossos olhos e a nossa cabeça voltado para o nosso umbigo, pensando na nossa dor e não na perdição da humanidade. Você entendeu isso? Quando nós miramos apenas sofrimento, que sofrimento, olha para mim que eu vou dizer, é uma piada, né? O nosso sofrimento é só porque nós não temos os nossos prazeres satisfeitos. Olha que coisa, né? Porque eu quero transar e Deus não me deu a pessoa para eu transar. Porque eu quero ganhar mais e Deus ainda não me deu um salário melhor para eu gastar mais. É o meu sofrimento, né? Meu sofrimento é porque eu estou com um plano já há 5 anos de construir a casa e eu ainda não consegui construir. Olha o meu sofrimento. Sofrimento, querido, era alguém arrancar a sua unha, uma por uma, para você negar a fé e você não negar. Sofrimento, querido, é você estar sendo ameaçado de ser queimado vivo e você não para negar a sua fé e você não negar. Isso é sofrimento. Nós não temos sofrimento nenhum. Sabe por que nós não temos sofrimento? Porque nós não sabemos o que é perseguição e vivemos num país de liberdade religiosa, onde você pode compartilhar o amor de Deus. É lógico que a gente sofre. Eu estava pregando para minha mãe, e aí eu dizendo: mãe, a senhora quer crer no Senhor Jesus Cristo, quer aceitar? E ela dizendo: não, não quero, eu não quero. E aí a frustração entra no meu coração, e eu vou orar, e Deus diz assim: não creia que a palavra não voltará vazia. Creia. Se você fala de Jesus e as pessoas aceitam esse Cristo como Senhor da sua fé, vitória. Se você fala de Jesus e as pessoas rejeitam, vitória também é. Porque Isaías 55, versículo 10, 11 diz: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual enviei. Amém? Queridos, eu não tenho que ser responsável se a pessoa vai crer e aceitar Cristo. Eu tenho responsabilidade em não ser omisso de compartilhar a minha fé com ela. Você não será indesculpável diante de Deus se um dos seus amigos morrer num acidente ou de morte natura, e ela padecer e você nunca ter falado de Jesus. O sentimento de culpa vai tomar o seu coração e a sua alma, porque Deus realmente irá requerer de nós, de termos falado para falar o amor de Jesus, não falamos, então vamos requerer dele o sangue daquele pobre que não ouviu o Evangelho, porque nós nos omitimos. O que você está fazendo aqui? Você veio fazer aqui na igreja? Ouvir um pregador gritante?
O que você está fazendo na igreja? Cumprindo um protocolo social? Pois saiba você que o plano de Deus é que todos nós sejamos discípulos de Jesus e façamos outros discípulos pela graça desse mesmo Jesus. Você é um missionário ou você é um impostor? Durante essa semana, quem são seus melhores amigos que estão passando por crises e crises em qualquer área da vida e que você precisa compartilhar o amor de Jesus, porque esse é o investimento número 1 de Deus para a sua vida? O que você faria se hoje um dos seus amigos partisse para a eternidade e você sabe que a eternidade dele é sem Deus e você poderia mudar o contexto dele e não fez por vergonha, por constrangimento, por insegurança ou por não estar vivendo a graça de Deus? O que você tem feito? Curve a sua cabeça. Essa série é na verdade um propósito de Deus para nossas vidas, porque Deus quer usar esta igreja, sua vida, para mudar a história de Palmas. E tudo começa com a sua escolha e a sua decisão de se colocar a serviço e diante do olhar de Deus. Nessa noite você pode sair daqui como se nada tivesse descido o seu coração. Mas também você pode sair daqui dizendo: se Jesus é a esperança para o mundo, para os palmenses, para o UFT, para o IFTO, para o Olimpo, para o Coque, para o Dom Bosco, para a minha casa, então a minha vida vai ser usada para Deus alcançar aqueles que estão perto de mim. Você que frequenta esta igreja, que não é de nenhum pequeno grupo, talvez seja a hora de você se dizer e afirmar-se agora como membro da família. Ou talvez, meu amigo, você não é evangélico de forma nenhuma, mas nessa noite você viu um pregador gritar desesperadamente por acreditar que a esperança para a sua vida e para a vida daqueles que dependem de você é Jesus. E talvez você pense que você já o tenha, mas não tem, porque ele precisa ser chamado, ele precisa ser invocado, ele precisa ser adorado e ele precisa ser confessado como Senhor da sua vida, que você ainda não o fez. Ele não vem por tradição familiar, e ele não vem porque você foi batizado quando criança. Ele vem quando você o invoca e diz que ele é Deus e que ele deve ser Deus da sua vida. Você quer consertar o seu casamento, quer consertar suas relações? Então se volte para Deus. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ele é o Deus que quer bater a porta do seu coração. E se você quer mudanças, a mudança começa com um ato de fé. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer: Jesus, eu creio que Tu és Deus, e de que não tem outro nome acima do Teu, nem abaixo do Teu, que possa trazer esperança para a minha vida. Eu nessa noite entendi que a esperança que move esta igreja e o coração dos homens é Jesus, e eu quero, Deus. Por isso eu quero falar primeiro a você, querido, que não é evangélico, que veio nessa noite. Pare de bater em todas as portas. Rompa com as alianças que você fez com o oculto, porque Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância, mas anuncia a você que se arrependa, para que venha refrigério na sua alma e sejam perdoados os seus pecados, e você comece a viver de fato e de direito. Você quer isso? Como faço, pastor? Repita aí no seu coração comigo. Diga assim: Deus,
eu sempre criei em Ti. Mas hoje, eu aprendi que Jesus é a manifestação carnal do Senhor. E que Ele é capaz de mudar a história da minha vida. Eu que tenho fé, mas tenho colocado a fé em vários nomes, em vários institutos. Hoje eu quero colocar a minha fé só em Ti, Jesus. Eu o recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Querido, eu sei que você fez essa oração e eu sei que talvez você tenha até lutado para não fazer, mas a sua alma está cansada e oprimida. E Jesus diz para você nessa noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer alívio para a sua alma? Então hoje a sua oração é: Jesus, minha alma é tua. Você quer isso? Eu quero que você faça o sinal aí onde você está, com a sua mão, com a sua cabeça baixa. Não precisa olhar para mim, eu quero isso. E eu quero dizer para você: Deus te abençoe. Alguém fez essa oração nessa noite? Eu quero dizer para você: Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui à frente, pode baixar. Deus abençoe você aí atrás, pode baixar. Mais alguém que hoje fez esta oração dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida? Mais alguém além deles dois? Deus abençoe, pode baixar. Deus te abençoe aqui à frente. Mais alguém em nome de Jesus que nessa noite está dizendo: cansei, eu já pensei em me suicidar, eu já pensei em ir embora de Palmas, eu já pensei em largar tudo, eu já pensei em sair do casamento, eu acho que não tem esperança para mim. Pois dê uma chance, não é para Jesus, dê uma chance para você mesmo. Alguém nessa noite, mais além deles, quer hoje dizer: eu me volto para esse Deus e quero conhecer esse Jesus. Quero orar por você. Deus te abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém em nome de Jesus que nessa noite está dizendo: eu quero recomeçar a minha vida? Deus te abençoe, pode baixar. Mais alguém que nessa noite está fazendo essa decisão? Não é ser crente, eu disse para minha mãe: não é ser crente, é deixar de apanhar do diabo, é deixar de ser cabeça dura, é deixar de dar com a cara na parede, dar com as burras na água, como diz no Nordeste. É dar a oportunidade de Deus reger a sua vida. Mais alguém nessa noite que quer dizer: eu quero que o Senhor tome conta da minha vida e de tudo que eu tenho e tudo que eu sou? Eu quero orar por você também. Mais alguém? Eu vou orar por eles, e se você quiser ficar em pé também, eu quero que você que levante a mão. Eu queria orar por você. Fique em pé onde você está. Quero orar pela sua vida. Só aqueles que levantaram a mão, obrigado, Deus abençoe. Aqueles que fizeram o sinal, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. Queria pedir a uma das irmãs que chegue perto desse rapaz que está aí ao lado. Olha aqui, fica aí perto, lá atrás também, aqui na frente, por favor, chegue perto dessa pessoa, abrace-a, por favor. Aqui tem uma jovem, chega perto dela em nome de Jesus. Elas precisam ser cuidadas, elas não querem igreja, elas querem uma família, elas querem amigos, porque o mundo não oferece a você amizade. Quem são seus amigos? No tempo que você teve pior, elas se afastaram de você para você não pedir dinheiro para elas. Deus está lhe oferecendo uma família que você não tem, uma família de fé, uma família que vai andar com você. Vamos orar por eles. Segure perto deles. Eu quero orar por eles, mas eu quero orar também por você que é membro dessa igreja, ou frequenta essa igreja há muito tempo, mas não tomou uma decisão ainda. O que você está esperando para viver Deus? Então você que é já crente, membro de alguma igreja dessa ou de outra, e Deus falou o seu coração, eu quero que você fique em pé e diga: Senhor, eu estou aqui, cansei de brincar de crente, eu quero servir ao Senhor. Fique em pé, Deus abençoe. Mais alguém? Fique em pé, Deus te abençoe, Deus o abençoe. Abraça essas pessoas que estão em pé, querido. Aí ó, um homem aqui, ó, chega aqui junto dele. Mais alguém que está dizendo: eu quero me posicionar diante de Deus, eu não quero ser frequentador de igreja, eu quero ser alguém que conhece os desígnios do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas diante de Ti, e eu dou ordem aos espíritos malignos, que todas as suas forças sejam quebradas e retiradas dos ombros destas vidas, em nome de Jesus.
Toda palavra de miséria, toda maldição hereditária eu neutralizo em nome de Jesus. Senhor, que as correntes do inferno, que por acaso, ó Deus, os prendia em uma área de sofrimento, eu anulo na autoridade do nome de Jesus. E eu peço a Deus que a paz do Senhor entre os seus corações, lave e enxague, ó Deus, a sua alma, que eles saiam daqui leves, soltos, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que todos os temores, todos os pesadelos, todas as intrigas, todo o espírito de confusão seja neutralizado em nome de Jesus. E que eles estejam livres para viver um novo tempo, um tempo de reconstrução, um tempo de restauração na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, o mover da Tua graça e da Tua misericórdia sobre eles. E que pela primeira vez das suas vidas eles durmam nesta noite e sejam visitados pela glória do Senhor, de tal forma que no levantar de um outro dia, o seu olhar seja um olhar que contemple a beleza daquele que os fará triunfar sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre o engano, sobre a oposição, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este culto. Eu libero uma palavra sobre aqueles que assistem esse culto em casa ou aqui na igreja domingo após domingo, para que eles saiam do anonimato e se posicionem diante de Deus como discípulos do Senhor Jesus, para que eles sejam homens e mulheres que invistam num grande negócio do nosso Deus, que é gente, ó Deus. Nós abençoamos os teus servos, para que todos eles sejam visitados nesta noite, quer creiam, quer não. Que a palavra do Senhor seja como um martelo que esmiuça a pedra, como uma espada de 2 gumes que separa medula e espinho, ó Deus. Em nome de Jesus, eu os abençoo com a visitação do Teu Espírito e os ecos da Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Quero convidar os irmãos.